Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Quero Truck. Esse que é o podcast da plataforma Quero Truck. Como sempre, você já sabe, a gente lembra sempre aqui que toda sexta-feira ao meio-dia, um episódio novo, com um convidado especial, com um tema diferenciado, para trazer para você que está aí na estrada, no escritório ou em qualquer lugar, um pouco mais de conteúdo interessante, divertido, né, e que possa preencher aí as lacunas que a gente tanto busca preencher com conteúdos da internet. Bom, o Conexão Quero Truck está disponível através da nossa plataforma, em todas as plataformas de redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, também nas plataformas de streaming, YouTube, no próprio Spotify. Você deve estar ouvindo agora também pelo SoundCloud ou pelo Deezer, enfim, você consegue acessar a gente por onde você precisar, a plataforma que for mais confortável para você. E a plataforma Quero Truck, de compra e venda de caminhões, você acessa pelo www.querotruck.com.br ou pode também baixar os nossos aplicativos pelas lojas de aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. Ou seja, não achar a Quero Truck não é uma opção. Você consegue acessar a gente por qualquer um dos meios de comunicação, tá bom? E hoje, como não poderia ser diferente, a gente está trazendo um outro tema, um tema muito interessante, com um convidado também muito interessante para discutir sobre sucessão no transporte, a renovação do transporte, né? A gente vem falando sempre muito sobre o transporte, o transportador, o que acontece com o transportador na estrada, fora dela, enfim, todas essas variáveis, mas a gente também tem que pensar na renovação disso tudo, né? Como é que isso fica com a nova geração? E para falar com a gente sobre esse tema, né, de renovação no transporte, a gente tem no estúdio hoje conosco o Aguinaldo Neto, que faz parte do programa de sucessão também de uma das maiores transportadoras do Brasil. É um prazer ter você aqui, Aguinaldo. Obrigado pelo convite, Melodio. Eu que agradeço, imagina. Faço ideia da agenda. Para mim é um prazer falar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. A gente que está ligado ao transporte rodoviário, então faz todo sentido com a Quero Truck, a gente que enxerga a pegada da Quero Truck em todos os âmbitos do transporte. Então, é um prazer e espero contribuir bastante com o nosso bate-papo hoje. Com certeza vai. Bom, já vou começar te fazendo uma pergunta, assim, vamos lá. Eu acho que é o X da questão, né? É o X da questão. Você sempre se imaginou trabalhando no transporte? Para mim, acaba que as coisas foram um pouco automático. Eu que sou terceira geração do Expresso Nepomuceno, que é uma empresa de transporte rodoviário de carga, e desde novo acompanho meu pai, meu avô, que estiveram no dia a dia da empresa e pude crescer nesse meio. Então, desde criança, visitava a empresa, por mais que não atuava, então já acompanhava, gostava de caminhão, gostava do dia a dia e fui crescendo nesse meio. Então, foi um caminho que desde novo eu comecei a trilhar, mas que até então não tinha nada definido. Mas que ao longo dos anos foi tomando corpo e cada dia eu fui gostando mais desse meio, da empresa, e estou aqui até hoje. Que legal. E você tem quantos anos, perdão? Eu estou com 29 anos. 29 anos. E como é que funcionou? Porque com certeza tem todo um planejamento para essa sucessão, né? Como é que funciona isso? No meu caso, eu posso falar que eu entrei efetivamente em 2017, mas começou bem antes disso. Na época de escola, eu fiz um processo, eu estudava de manhã e alguns dias da semana eu ia na parte da tarde na empresa. Fazia alguns estágios em algumas áreas, no qual eu pegava um pouquinho de cada área para começar a aprender e começar a estar no dia a dia da empresa. Então, acabou que depois eu vim para Belo Horizonte para estudar, fazer faculdade. E nesse período, eu gostava muito da empresa, e tinha a ideia de voltar. Mas para agregar ainda mais, eu optei por fazer estágios em empresas que fossem de segmentos diferentes. Então, trabalhei no ramo de consultoria, trabalhei na parte de relações internacionais de outra empresa e na parte de controladoria. Hoje eu estou no comercial, mas eu aprendi aprendi diferentes áreas e a minha ideia foi isso, agregar, aprender e trazer para a nossa empresa assim que eu voltasse. Isso é importante porque traz uma visão mais 360 graus do contexto geral, com né? certeza. Para aplicação. Hoje, como você já citou, você está na área comercial. Estou na gestão do time comercial da empresa. Isso. Entendi. Projetos ganhos ou aquisição de clientes? Aquisição de clientes. Aquisição de clientes, legal. E como é que funciona isso lá dentro hoje? Na verdade,
a gente está tanto na aquisição de clientes, então desde a parte de prospecção, gestão dos vendedores, até na parte de relacionamento com o cliente. Então, na minha gestão está a parte de gestão dos vendedores, inteligência de mercado e relacionamento com o cliente. São as três sub-áreas que estão sobre a minha gestão. Entendi. Você falou uma frase interessante, um conceito interessante, que a gente fala muito aqui no Conexão, para outras áreas, manutenção preventiva, manutenção preventiva, gerenciamento de frota e tal, mas a inteligência comercial, essa leitura em cima do mercado, em cima dos clientes, em cima do foco do cliente, foco no cliente, né? Como é que vocês atuam com inteligência comercial? A inteligência comercial, ela começa antes da prospecção. Então, a gente entendendo o cenário, como a empresa está hoje, entendendo quais são as áreas e segmentos que nós queremos ser mais fortes, ou então a área que a gente quer ter uma participação maior, a gente faz uma pesquisa, inicialmente uma pesquisa de mercado, um mapeamento estratégico da área, de quais empresas estão naquela região, quais segmentos e como que a gente consegue entrar. Então, a partir desse mapeamento inicial, nós desenhamos a estratégia de prospecção e, de posse dessa estratégia, a gente vai auxiliando, munindo os vendedores de informação para que a prospecção possa ser cada vez mais efetiva em clientes e em áreas que realmente façam sentido para a empresa. A gente sabe que a prospecção, ela não é fácil. São vários nãos até conseguir um sim. Então, o trabalho por trás, a gente ir no cliente certo, aquele cliente que faça sentido para a empresa e que esse cliente também enxergue que nós vamos fazer sentido para a operação dele, é o ideal. Então, aí surge o trabalho da inteligência de vendas. Enxergar qual é esse cliente-alvo nosso, onde a gente consegue agregar valor e, a partir daí, a gente munir os vendedores de informação para que eles possam ser mais efetivos. Entendi. Para que eles possam ser mais efetivos, para que eles possam entregar mais para o cliente. A gente quer sempre agregar valor na operação do cliente. Esse é o nosso objetivo. Entendi. A gente entende que o cliente sendo mais forte, a gente agregando valor, isso automaticamente volta para a gente. Nós somos mais fortes. Quando você agrega valor para o cliente, você agrega valor para o seu negócio, né? Com certeza, com certeza. E a gente sempre gosta de trabalhar com operações, negócios perenes. Então, faz todo sentido agregar valor para o cliente e que, de certa forma, a gente... O cliente crescendo, amanhã, o cliente crescendo, nós crescemos juntos. Esse é o nosso objetivo. Isso é muito importante. E nesse ciclo de colher hoje, plantar amanhã, treinar hoje para colher amanhã, aplicar valor hoje para colher amanhã, vocês também trabalham com certeza muito a gestão de pessoas dentro da área comercial. Com certeza. Treinamentos, recompensas por metas atingidas, tudo isso faz parte do dia a dia da inteligência? Com certeza, em todas as áreas da empresa. Eu hoje fico na parte comercial, no administrativo, mas eu posso falar que desde motorista, operacional e administrativo, o plano de carreira, a gente entregar para os nossos colaboradores a oportunidade deles crescerem com a gente, isso é importantíssimo em todas essas áreas. A gente fala que, falando dos motoristas, que são extremamente importantes não só para a empresa, mas para o Brasil. A gente viu na época da pandemia, isso acho que se tornou mais evidente para as pessoas, o tanto que, por mais que as pessoas ficaram em casa, mas as mercadorias chegaram, o alimento chegou no supermercado. Isso muito fruto do trabalho das empresas de logística, né? Mas também dos motoristas, que estão lá no dia a dia, que se expuseram, estão lá no dia a dia e não mediram esforços para entregar, cumprir cronograma. Então, hoje os motoristas, a gente tem um trabalho com eles de cada vez mais melhorar a qualidade do dia a dia deles. A gente sabe que no trabalho, no passado, a gente teve um gap dos motoristas jovens não quererem, na verdade, os filhos de motoristas, pessoas que sempre tiveram a tradição de motoristas, partirem para outras áreas. A gente viu filhos de motoristas que começaram a ser médicos, engenheiros, administradores, e não por... isso veio muito por conta de... O motorista no passado era uma profissão muito marginalizada. Marginalizada no sentido de que não tinha-se bases seguras para eles poderem
pernoitarem. De ficar à margem mesmo. Ficar na né? margem, justamente. No conceito literal da palavra, marginalizado no sentido de ficar à margem dos direitos, dos benefícios que outras profissões tinham, Isso, né? é nesse sentido. Sim, perfeito. Então, qualidade... Quando a gente fala em postos de combustível, hoje a gente tem uma estrutura, a maioria dos postos, muito melhor do que era de antigamente. Sim. A questão da jornada de motoristas. Então, que também hoje, antigamente não tinha lei de jornada, então tinha muitos motoristas que tinham pouco contato com a família, pouco contato com os filhos. E acaba que, no geral, as famílias sentiam. Então, o pai e a mãe, muitas das vezes, não queriam isso para os filhos. Não queriam essa vida para os filhos. E que começaram a tomar outros rumos. E é um trabalho nosso, a gente enxerga a importância dos motoristas para a empresa, para o país, e a gente quer cada dia fortalecer isso ainda mais. Então, toda a operação nossa, a gente faz um trabalho fortíssimo de conhecer quais são as melhores bases para os motoristas de apoio na estrada, para os motoristas, para eles pernoitarem, para eles abastecerem, para eles, se quiser fazer higiene, tomar banho. Então, a gente preocupa nesse detalhe de entregar a melhor qualidade para os motoristas, para que ele possa descansar em casa com a família. Então, são vários pontos que a gente quer cada dia mais trazer isso de volta e mostrar que a profissão de motorista é, sim, muito valorizada pelo Expresso e deve ser muito valorizada por todos. Por todos, né? Isso, com certeza. Legal demais, porque essa é uma pergunta que eu ia te fazer, mas você já me respondeu, que é por que você acha que a nova geração, principalmente de motoristas, vem se desinteressando, né, pela São continuidade? por esses motivos. Isso é muito... Esses motivos. E eu posso falar que, no nosso caso, a gente foi até pelo 2º ano consecutivo certificado pela Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar. E a nota mais alta que nós tivemos hoje foram de motoristas. Hoje o maior quadro nosso é de motoristas, as maiores notas foram dadas por motoristas, e isso é muito importante para nós. Isso quer dizer que o trabalho que a gente tem feito está fazendo sentido, está chegando neles, nos motoristas. E que legal isso, né? Isso eu posso falar que reflete na empresa, mas de certa forma reflete no cenário como um todo, no Brasil como um todo, né? Eu acho que a tendência agora é a gente... a pandemia, assim como eu falei, a pandemia mostrou isso ainda mais para as pessoas, então cada dia mais as pessoas valorizem o trabalho dos motoristas. Sem dúvida nenhuma. E você falou uma coisa que é muito importante. O Great Place to Work, ele tem essa conotação de medir se a empresa é um lugar legal para se trabalhar, mas quando você consegue ter essa percepção da base da empresa, que em tese, né, seria hierarquicamente falando, é sempre a fatia do negócio que menos percebe essa gestão de benefícios, essa gestão não só de benefícios, mas a gestão do clima do ambiente interno, essa normalmente, historicamente, é a fatia da empresa que menos sente. Isso. Se essa, no caso, é a que mais sentiu, é sinal de que o trabalho, com certeza, deve estar sendo bem feito. Com certeza. E para nós é muito importante dar qualidade de vida para todos os colaboradores e que também dá mais tempo para que eles tenham mais tempo com as famílias. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas voltem a se interessar pela profissão de motorista, que é uma profissão extremamente importante. Que legal. E, assim, você hoje está no comercial, mas você sempre se viu nessa área comercial? Ou você imaginava outra área, mesmo dentro do transporte, assim? Você imaginava outra coisa? Então, para mim, eu sempre gostei muito do comercial. Não que eu me via no comercial, mas eu sempre gostei muito porque o meu pai era o diretor comercial antigamente. Então eu sempre acompanhei, desde novo acompanho ele, acompanho as viagens, as visitas a clientes. Então, de certa forma, sempre perguntando algumas coisas e eu sempre achei muito interessante. Quando eu entrei na empresa, em 2017, a empresa tem uma regra que para qualquer familiar que ingresse na empresa, ele tem que passar por um processo de trainee. Esse processo meu demorou 1 ano e 8 meses, no qual eu rodei todas as áreas da empresa. Rodei todas as áreas, todas as operações, para conhecer um pouquinho de cada área e entender qual área que... Além de conhecer, entender qual área que eu me encaixaria melhor. Ok. Então, esse processo, para mim, foi muito bom, porque tudo que eu já tinha visto nos anos anteriores, ele foi complementado com esse processo e me deu a base para assumir a posição no comercial que eu estou hoje. E é muito legal porque, de fato, né, uma passagem de quase 2 anos por todos os departamentos de uma empresa te dá, talvez não um know-how aprofundado, mas te dá uma boa visão, uma boa base de cada área ali, né? Para sentir. Com certeza. Eu acho que no comercial, principalmente, é importante a gente conhecer, por mais que hoje
Nossa empresa está em vários estados, são várias áreas e tem muitos processos complexos, mas que essa base que eu tive no trainee me faz ter conhecimento para suportar qualquer necessidade, para poder contribuir com melhorias, para poder mostrar para o cliente diferentes pontos de vista, de o que eu faço em outra operação, que eu posso agregar na operação deles. Então, fazer esse compartilhamento de ideias, de melhores práticas. Então, isso contribui além, não só para a empresa, mas isso vai além da empresa, chega até o cliente. E, Aguinaldo, me fala uma coisa. Quando você fala chega até o cliente, eu acho muito pertinente te perguntar uma coisa. Quando o cliente, né? Aí agora a gente está falando sobre a renovação, mas vamos falar da percepção do lado de lá também, né? Certo. Quando o cliente se depara com um rapaz de 28, 27, 29 anos ali negociando contratos que normalmente são contratos de alto valor, de perenidade, contratos que envolvem investimentos pesados, que a gente sabe que no ramo do transporte tudo isso envolve, né? Como é que é a reação do cliente? Porque ele está acostumado a ver ali talvez a figura do seu pai, a figura do seu avô negociando, e a figura do neto, como é que fica? Então, um ponto importante para isso, para que a gente sabe que depende da pessoa, quem está do outro lado. Muitas vezes são pessoas mais velhas que eu, em alguns casos pessoas mais novas. Uhum. Mas eu acho que o importante de tudo não é nem a idade, é o conhecimento que você tem da sua operação, do que você vai entregar de valor para o cliente, de saber entender a necessidade do cliente. Então eu acho que no meu caso, quando eu mostro esses pontos, quando eu mostro que eu conheço a empresa, conheço do nosso negócio, entendo minimamente no início como que nós podemos ajudar o cliente da melhor forma. Então, isso já transmite a segurança que o cliente precisa para poder confiar no negócio. Confiar e a gente seguir com os próximos passos, caminhar no negócio. Eu sei, muitas negociações elas não são... não é na hora, então tem um período que a gente vai com o primeiro bate-papo, depois tem o período de maturação até o negócio ser fechado, principalmente quando são negócios maiores. Mas eu acho que o conhecimento é muito importante, o conhecimento daquilo que você está falando e o entendimento da necessidade do cliente. Não adianta nada eu conhecer da empresa, eu conversar com o Melodivo e voltar para casa com informações totalmente desconexas e entregar um serviço que não atenda a necessidade dele. Então, o entendimento é essencial. Eu acredito e concordo com você que eu acho que o conhecimento de causa, a transparência de domínio daquilo que você está fazendo supera de fato a imagem ou a idade ou qualquer outra coisa, né? Efetivamente isso ainda é uma barreira em alguns casos, mas o conhecimento, isso tudo, eu acredito que supera. Supera qualquer dificuldade. Que legal. E você falou muito que seu pai foi uma influência para você, obviamente, foi, né? Acompanhar, não tem como não ser, né? Até dentro desse ramo, respira-se esse negócio e tal. Mas agora, assim, se o seu pai não fosse da área do transporte, você ainda assim, você acha que já tinha aquela tendênciazinha ao diesel na veia, como eu sempre brinco aqui, você acha que você seria da área do transporte? Então é difícil falar. Eu falo porque... Para mim é difícil falar porque desde novo eu tive esse... Não respirou outra coisa, Não respirei outra coisa. Eu tentei, igual eu falei no início, eu fiz estágio em outras áreas, conheci diferentes negócios e que me deram cada vez mais certeza do que eu gosto do transporte, eu gosto daquele dia a dia. O transporte é muito dinâmico. Então, esse dinamismo de lidar com diferentes pessoas, com diferentes situações, eu gosto bastante disso. Eu gosto bastante de aprender. Cada cliente que eu visito, a gente aprende muita coisa. Aprende muita coisa tanto para o nosso dia a dia, quanto para contribuir para outras operações. Então, é sempre agregador conversar com outras pessoas, conhecer a realidade dos nossos clientes, conhecer a realidade das pessoas que trabalham lá. Isso tanto como pessoa e para a empresa também da mesma forma. Faz muita diferença, Faz muita diferença. Com certeza. Além do seu pai, você, assim, obviamente que foi influência até aqui que você citou várias vezes, tem mais alguém que foi, assim, referência para você na questão do transporte e que te levou para esse lado? Eu acho que a referência principal foi ele, porque realmente o meu dia a dia era sempre acompanhando as viagens, muito conectado com ele. Mas, é claro, o meu avô, que foi o fundador da empresa, então, vendo a história dele até
como a empresa chegou hoje. A empresa tem quantos anos? 63 anos. 63 anos. 63 anos. Não tem. É inegável aí que a influência dele pesou bastante. Pesou também. Um pouquinho. Pesou um pouquinho tanto. Mas o meu pai, meu avô, tem alguns tios que trabalharam também na empresa por muito tempo e que eu sempre acompanhei o trabalho deles também. Então, acho que para eu me interessar pelo transporte e também pela empresa, tem um peso muito grande deles. Que legal. Aguinaldo, assim, para a gente passar um pouco desse conhecimento, ou melhor, dessa experiência, dessa decisão para futuras gerações aí, né? Para outras pessoas, digamos assim. Não é nem para futuras, para presentes gerações, para outros nichos. Talvez não só do transporte, mas outros trainees, outros sucessores que estão galgando isso, ou pessoas que não imaginam também galgar isso, esse mesmo caminho na área do transporte, de seus pais, seu pai é motorista, ou o pai é um transportador, enfim. O que você deixaria de recado assim para essa turma jovem que está vindo aí agora, um pouco ainda meio indecisa, se vai, se não vai, se segue o caminho, se cria novos caminhos? O que você diria para esse pessoal assim, como não como mentoria, mas como compartilhamento de experiência mesmo assim? Eu acho que o transporte, quando eu falo transporte, eu vou mudar a palavra. Acho que a logística como um todo, ela é o futuro. Eu não digo só no rodoviário, no aéreo, qualquer modal. A gente sabe da necessidade do transporte, que ele não é de hoje que existe logística e que ela não vai parar por muito tempo. Então, é um meio que a gente enxerga que cada dia está sendo mais valorizado, cada dia tem mais tecnologia chegando, melhores processos, então está sempre em constante mudança. Eu acho que para quem pensa no futuro e pensa em crescer em oportunidades, o transporte é o caminho. Eu enxergo uma gama de oportunidades relacionadas ao transporte. Hoje, até nesse sentido, tem alguns grupos, eu faço parte de um que é o Conjovem, que são grupos de pessoas jovens que estão de alguma forma relacionadas ao transporte. São sucessores ou são... às vezes alguns fundadores, mas que estão pessoas mais novas ligadas ao transporte que estão nos mesmos desafios. Legislação, combustível, cada dia são assuntos que pesam no dia a dia do transportador, mas que são comuns a todos. Então, é um grupo que visa discutir esses assuntos e de alguma forma um contribuir com o outro para que possa melhorar, para que um possa munir o outro de informação e o erro do um é o aprendizado do outro. Então, esse compartilhamento de informações é essencial para que esses jovens possam crescer, possam assumir posições de direção, ou então possam realmente ver, não é esse é o caminho que eu quero ir para outra área, não estou ligado ao transporte, mas é importante conhecer para poder tomar a decisão correta. Que legal, e é de verdade esse compartilhamento de ideias é muito importante. Sim, é muito importante. Em qualquer segmento, né? No transporte é muito claro, porque quem tocou esse negócio há 63 anos, no caso, e quem toca hoje, sabe que os desafios são constantes e renovados. Sim, com certeza. Hoje você vence um desafio, amanhã você tem outro, e depois de amanhã você tem aquele mesmo voltando num outro contexto. Né? Então, você tem que renovar as ideias. A empresa do ano passado já é totalmente diferente da empresa desse ano e vai ser da do ano que vem. Então, totalmente diferente. As mudanças têm acontecido cada vez mais rápido, de forma mais rápida. E é importante a gente estar atualizado com o que tem de melhor para poder entregar não só equipamentos, tecnologias, mas também entregar o melhor para as nossas pessoas, treinamentos. Então, é um conjunto de coisas que contribuem para que esse crescimento do transporte não só aconteça agora, mas que ele continue crescendo assim no futuro. Que legal. Desejo muito sucesso aí para você nessa trajetória, né? E tô vendo que satisfeito, feliz você tá no negócio. Com certeza. É muito importante. Essa satisfação é que eu acho que é o importante, né? A gente não pode seguir um caminho só porque é aquele único caminho. Não é o único caminho. Especialmente, né, quem tem a oportunidade de escolher, tem que escolher. Mas uma vez escolhido, acho que fazer bem, curtir aquilo que escolheu é muito importante. É muito bom, é muito bom. Né? Te desejo muito sucesso e agradeço mais uma vez pelo seu tempo,
por estar aqui com a gente, eu sei o quanto é complicado as agendas, até a gente fechar essa agenda foi bastante complicado, mas muito obrigado pela sua presença, viu? Não, para mim é um prazer, assim como eu falei no início, que eu puder contribuir, que eu gosto sempre de estar contribuindo com o crescimento do transporte, com passar um pouco do que eu sei para as pessoas e agradeço demais. É muito legal. E a gente tem uma lembrancinha para você, para lembrar da gente sempre aí, toda vez que for tomar um cafezinho, lembra da gente que a gente vai estar aqui torcendo por vocês. Não, com certeza. Tá bom? E para quem quer entrar em contato com você, de repente, para trocar uma ideia, entender, você citou aqui o Conjovem, você citou algumas outras referências, às vezes o pessoal, né, nossa audiência vai querer conhecer você um pouquinho melhor, trocar uma ideia, pegar uma dica. Como é que faz para entrar em contato com você? Pode entrar em contato tanto pelas redes sociais, Aguinaldo Souza, com 2 U, @Aguinaldo Souza, no Instagram, e meu e-mail, aguinaldoneto@expressonepomuceno.com.br. Qualquer dúvida, pode ficar à vontade e me chamar, vai ser um prazer. Perfeito, muito obrigado, viu? Obrigado. E você, curtiu esse episódio? Bom, bastante experiência aí, troca de ideias, né? Acho que bastante complementar aquilo que a gente já sempre escuta, imagina como seja aí a sucessão de um não só de um transportador, mas de qualquer pessoa que trabalha nesse ramo, né? Então, se gostou, vai lá, compartilha esse conteúdo com o seu companheiro de estrada, com um parente, com um amigo que precisa ouvir isso e pegar essas dicas. E não se esquece, a gente está sempre acessível pelo www.querotruck.com.br, pelas redes sociais, todas as redes sociais, e também pelos aplicativos nas lojas de aplicativos. Você pode baixar tanto em Android quanto em iOS. Você segue por aí, a gente por aqui, mas sempre juntos. Boa viagem, tchau, tchau!